Bom dia aqui a todos que estão assistindo esse programa Manhã com Dignidade, desde as 8h30 da manhã, e que nas quartas-feiras conclui com o nosso programa Cidade Coletiva, que tem hoje como tema central, importante nos refletir, sobre a antiga rodoviária, que aí é o debate, né? Privatiza ou não, né? Quer dizer, público ou não. Esse é o tema central que já no programa passado começamos essa discussão sobre a importância dos espaços públicos, espaços coletivos, o bem comum, etc., que é uma das grandes razões desta coluna. Então, hoje eu queria aqui convidar os que estão aqui nesse momento na sala, a Silvia Lenzi, que é ex-servidora do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e PUF, arquiteta, que faz parte, junto com a Simone, que é jornalista, faz parte do grupo do Traços Urbanos. Bom dia aqui também, pessoal. Se pudesse entrar. Simone, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Simone? Bom Tudo dia. bem? Então, nós estamos com a Simone, nossa jornalista aqui, ativista nesta causa importante de mobilização pela destinação pública da área da antiga rodoviária. E também, não sei se a Silvia chegou, mas eu queria convidar, então, o nosso vereador Afrânio Tadeu Beaupré, que está presente também na sala, que pudesse entrar. Bom, aqui a Silvia entrou, então, nossa Silvia Ribeiro Lenzi, né? Arquiteta importante, hoje é uma moradora... Bom dia. Bom dia, lá no Bom Abrigo também. E é importante a nossa Silvia, que ela é, uma das grandes, que praticamente fundou o IPUF, né? Dessa geração toda de construção do IPUF, que hoje, infelizmente, está sendo desmontado, né? Então, eu quero colocar aqui a nossa Silvia, que faz parte, junto com a Simone, fazem parte do Traços Urbanos, né? De uma luta por uma qualificação da cidade como um todo, um desenho que seja para todos e que destaque a arquitetura e o urbanismo de melhor qualidade. Então, você está aqui presente, agradeço a participação de vocês. Não sei se o Afrânio já chegou a estar na sala também. Afrânio é vereador que começou a impulsionar esta campanha e que trouxe esse tema central para nós, que é o risco de privatização da antiga rodoviária, com o projeto de lei de 9.478 deste ano, que autoriza o município a desafetar e alienar este imóvel, que está ali no início da Mauro Ramos, ou final, né, da Ercílio Luz, que é da antiga rodoviária nos anos 50, que foi inaugurado. Então, eu queria, não sei quanto que a Fran não entra, nós pudéssemos também aqui, né, já começar esse tema, se pudesse, talvez, a Silvia começar, depois complementa com a Silvia, que, né, que tem toda a memória, esse debate do planejamento urbano da cidade, né, Silvia? É importante isso, que nesse momento aquela está em risco. Isso foi uma iniciativa que veio da Manuela, que é uma vereadora na Câmara, inclusive regime de urgência, que só a regime de urgência já é um problema, porque essa urgência também, né? Numa área que o plano diretor 739, aprovado, infelizmente, sem participação ampla da sociedade, em maio de 2023, aprovou as chamadas áreas de desenvolvimento incentivado e as autogonerosas. E para aquela área prevê até 12 pavimentos, dependendo do cálculo pode ir mais, mas a senhora veio fazer uma ponderação sobre tais 12 pavimentos, tá? Considerando os recursos, mas há uma potencial ali enorme para o setor imobiliário que quer demolir aquela área, demolir aquele prédio e fazer um prédio, se possível, de uma torre de 12 andares ou mais. Bom, então esse é o grande problema hoje nessa cidade. O vereador Afrânio fez até uma pequena enquete, ele pode explicar isso melhor, né, na população no entorno. Mas a Simone também, Bopsin, né, está também nessa linha também de fazer um debate com a população no entorno, enfim, ela vai explicar daqui a pouco. Então, Silvia, o que aconteceu que agora esse bem, entre vários da cidade, né, tem debate lá também da penitenciária, que é outro problema antigo, mas essa área está em risco de ser privatizada. O que aconteceu e qual a importância desse prédio, né, que eles alegam, né, que não tem valor patrimonial, de patrimônio histórico, né? Então, isso, você aí pegou a sua área, né, que é importante. Então, me explica um pouco esse contexto,
com esse prédio em risco de privatização? Bom dia a todos. Eu não sei se eu vou te dar a resposta que você está esperando, mas eu vou colocar algumas questões assim que eu acho que é bom a gente pensar, assim, refletir um pouco sobre isso. Você me colocou como uma das fundadoras do IPUF. Na realidade, quando eu comecei a trabalhar no IPUF, o IPUF tinha 1 ano de idade, né? E era uma cidade completamente diferente dessa, no sentido de que ela tinha uma sazonalidade nos balneários, a coisa acontecia mais no centro, mas ela sempre teve uma particularidade pelo fato de ser ilha, de ter acesso ao mar, que ela não cresceu, a parte mais antiga dela não é só o centro histórico. Ela tem vários lugares que tem mais ou menos essa mesma época assim, de criação, exemplo das freguesias de Ribeirão da Ilha, da Lagoa, de Santo Antônio. Então, ela foi sendo pontuada por essas ocupações muito antigas, além daquelas casas históricas ao longo dos caminhos. E também a particularidade da ilha, com toda a sua topografia, ela exigiu caminhos sinuosos, então nós não temos uma cidade com quadriláteros, quadras homogêneas, até essa é uma dificuldade da circulação, que é justamente essa característica de ocupação da ilha. Então, tem essas dificuldades, mas isso tudo trouxe também uma construção de uma cidade que ela é muito especial na sua paisagem. Entende? Ela é muito particular em cada uma dessas paisagens. Ela tem referências muito importantes de paisagem, como referências de memória para as pessoas que moram lá. Então, essa questão da rodoviária é mais uma destruição dentre todas as outras que recentemente a gente viu e que o Afrânio vem denunciando. Quer dizer, esse desmanche da cidade, esse desmanche acelerado em prol da iniciativa privada, da construção civil, é uma tragédia para todo mundo, inclusive para quem está apostando na construção civil. Quer dizer, nós temos uma cidade que ela atrai milhões de turistas pelas suas particularidades e que ela está se tornando uma cidade indiferenciada, igual a tantas outras que tem por aí. Vai se perdendo a referência. Vai se perdendo a referência da paisagem urbana, mas também da paisagem natural, com todos esses pigões que estão aí. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque foi uma coisa que eu sempre defendi. Acho que nós temos que entender assim, que a cidade ela não pode ficar estagnada, ela não pode ficar congelada, mas ela tem que ter aquele cuidado na sua transformação, e que, nesse caso específico da rodoviária, se ela já perdeu essa função de rodoviária, ela tem uma particularidade, um potencial daquela edificação arquitetônica que pode se transformar num lugar de encontro, de convivência, de múltiplos usos. Nós ouvimos as pessoas se pronunciando assim, converge, quer dizer, a expectativa das pessoas é para ter pequenos serviços, é para ter cafeteria, para ter restaurante, pode ser um mercado, entende, mais sofisticado, pode ter flores para vender. Então, isso traz uma atração, traz um lugar de encontro, traz uma valorização para toda aquela área, traz um momento de segurança, porque as pessoas vão estar na rua. Então, assim, o que eu fico preocupada dentro disso, pelo tempo que eu trabalhei na prefeitura, é que parece assim, que quem aparece agora para administrar a cidade parece que não entende que a cidade já existia antes, que já tinha os seus valores. Até me surpreendeu no carnaval um rapaz falando do Blocos de Sujo, dizendo assim, não, porque os Blocos de Sujo surgiram em 95. Eu disse, antes de ele ter nascido não existia isso, entende? Então parece assim que não era nada o que acontecia anteriormente, não tem respeito a isso. E essa questão, quer dizer, na relação do cidadão com a cidade, é muito mais tranquilo, as pessoas se sentem muito mais responsáveis quando elas se identificam com esse lugar que elas nasceram, que escolheram para morar. Entende? Você vê as pessoas assim, eu gosto, às vezes, de sentar até no banco da Praça 15, as pessoas chegam assim, porque essa figueira, não sei o quê, porque tem o Natal, as pessoas gostam de contar história, gostam de sentir participantes da sua cidade. Na hora que eu chego num espaço desses e que eu não consigo identificar mais nada, eu não tenho relação com aquele lugar. E eu acho assim que esse é um cuidado, é um critério assim que as administrações públicas têm que ter, de respeitar
os anseios, os desejos da cidade, não focar só no atendimento de um determinado setor. Porque se a gente olhar só para o setor da especulação imobiliária da cidade, todos os terrenos têm essa potencialidade aqui em Florianópolis. Agora, só para concluir, que eu acho que eu estou me estendendo, esse final de semana eu tive em Mariscal. Fazia tempo que eu não ia para lá, né? Naquela região ali. Eu fiquei muito encantada, tem uma parte da praia que se chama Canto Grande, assim, que tem essa escala da cidade, que são construções menores, que tem banquinho na calçada. E eu fiquei prestando atenção, que eu gosto de ver o comportamento das pessoas na cidade, ali as pessoas sentam no meio-fio, sentam no murinho, conversam, criança brinca na rua, passa um cachorro, deita, toma água na frente de uma loja, as lojinhas abertas, daí tem supermercado, tem farmácia. Saí dali, estava vindo embora e resolvi passar por Itapema. Eu fiquei estarrecida. No mesmo horário, não era horário diferente, dia diferente, era assim, um horário de meio-dia, 1 hora, assim, aquele paredão de prédios. Eu não sei se tem mais em construção ou construída, porque é uma loucura você ver a quantidade de coisas construídas ali naquela região de Porto Belo e Itapema. Não tinha uma pessoa na rua. Aquela cidade não te convida. Aí você vai para a Orla, sei lá, 10, 15 metros de praia, fizeram um calçadão para tentar amenizar, porque se não tivesse aquele calçadão estreitinho ali, não teria mais sentido aquele monte de prédio. Então, você vê a diferença do que é uma cidade que cresce respeitando uma escala humana, um espaço de convivência respeitando o seu cidadão, e uma cidade que cresce só voltada para a especulação imobiliária. Eu acho que eu estou colocando essas coisas para depois a gente continuar a conversa. Lindo, está fechado o teu microfone. Agradeço aqui, então, a fala da nossa arquiteta Silvia Lenz, né, para quem chegou agora, que trabalhou no IPUF muitos anos, se aposentou lá, e aí agora é a nossa grande referência de reflexão urbana para a cidade. Então, aí, nossa jornalista Simone Bocin, bom dia, faz parte, junto com os traços urbanos, né, e tem uma atuação ativa nesse quase se constituindo como movimento, é isso? De defesa pública daquela instalação da antiga rodoviária. Bom dia! Bom dia. A Silvia, que é a cabeça do movimento, né, do traços urbanos. Eu fiquei surpresa com o convite, na verdade, Lino, e te agradeço, né? Eu vou tentar contribuir um pouco, assim, eu sempre digo, assim, que eu me vejo muito como uma jornalista, uma cidadã, um pouco ativista, né? Eu comecei um pouco a assumir esse papel, digamos, com a questão ali do projeto para o Centro-Leste, né? Que tinha como o símbolo, né, digamos, que é o paralelepípedo, né? Que a gente acabou fazendo esse movimento dos paralelepípedos, mas, na verdade, ele era o objeto tangível de um projeto muito mal feito, né? Então, naquele momento ali, eu acabei me envolvendo bastante. Claro, eu já tinha um olhar para a cidade, né? Eu vivo a cidade, então eu fico indignada com algumas coisas da cidade, e aí, nesse sentido, eu acabei virando um pouco essa ativista. Mas eu falo por mim, eu não falo por nenhum movimento, eu faço parte do Traços Urbanos desde o início, né? Eu faço parte dos paralelógrafos, mas eu não tenho nenhuma autoridade, digamos assim, para falar por ninguém, eu falo só por mim. Então, assim, eu quero contribuir trazendo algumas informações. Eu também digo assim que a gente escolhe as nossas brigas, né? Então, essa da rodoviária eu acho que é uma briga bem grande, né? Eu acho que vai ser uma luta bastante grande ali, e às vezes a gente acaba se envolvendo mesmo estando distante, né? Bom, as informações que eu quero atualizar, ou enfim, trazer, que eu acho que até eu falei numa reunião que eu acho que era importante, a gente está bem sabendo assim como é que as coisas estão acontecendo a partir ali do traços urbanos. Esse movimento já estava acontecendo antes de uma manifestação nos traços urbanos. Acho que é importante a gente ter um pouco dessa linha, né?
até onde chegou a mim, começou muito com um movimento dentro de um grupo que a gente participa desde a época dos paralelepípedos, que chama Paralelovers, um nome até dado pelo Guga Andrade, né? Esse grupo, então, é um grupo pequeno de pessoas, mas todas envolvidas naquele momento com a história do projeto do Centro-Leste, e ali a Cíntia, que é cineasta, ela é moradora da região, ela começou a articular ali algumas ações e tal, e ela acabou criando um outro grupo para falar só sobre a questão da rodoviária, depois a Estela até acabou chamando do Rodoviária Lovers, enfim. Então, assim, começou com esse grupo, depois veio a questão do Afrânio, ali fazendo essa movimentação, né, nas redes, chamando para reunião, e em seguida, então foi uma sequência, em seguida também teve essa manifestação dentro dos traços urbanos, foi bem interessante, porque ali é um grupo bastante diverso, é um grupo grande, acho que é um grupo que ele tem, assim, uma visibilidade na cidade, e eu não sei se essa palavra a respeito, mas ajudar, né? Mas, assim, eu vejo que em alguns setores o traços urbanos é lembrado. Nós, por exemplo, do Paralelovers, a gente já tem um outro perfil, pelo poder mais hegemônico, nos vê como os do contra, né? Então, eu vejo que tem muito isso, assim, essa narrativa na cidade, né? Dependendo do grupo, como ele vê esses movimentos. Então, o traços urbanos, ele tem um pouco mais essa simpatia, digamos, por esse grupo hegemônico, né? Acho que essa é a minha visão de como eu vejo, mas acho importante, porque eu também penso que quanto mais plural, quanto mais pessoas se envolvem de todas as esferas, isso também é muito importante, isso traz uma força, né? Então, eu sempre acho que os movimentos, eles têm esse papel de agregar, né? Então, claro que isso vai muito dependendo do discurso que a gente carrega, né? Então, assim, voltando aqui, eu anotei algumas coisas, né? Acabou que nesse movimento, dentro do grupo dos traços, aconteceu uma petição pública, ela está rolando, acho que é importante todo mundo saber, eles vão começar a divulgar agora nas redes sociais, né? Então, vai começar a ampliar esse público, né, que está sabendo. Então, é uma petição e é interessante, enfim, o que ela pede? Essa petição, ela pede a não demolição do prédio, a recuperação e o uso público, que eu acho que são 3 pontos importantes, né? Assim, eu não usaria o não primeiro, porque eu acho que a gente tem que ser propositivo, né? Então, assim, o uso público foi o que a gente falou na reunião até com a Frane, que o Guga trouxe esse caráter de manter, de como unir essas narrativas. Eu acho que o uso público tem que ser uma coisa bem forte, que a gente tem que se deter, a recuperação, né? E a recuperação e a não demolição. Eu acho que e várias pessoas estão envolvidas ali dentro do grupo, colaboraram. A Letícia, isso está escrevendo uma matéria, acho que ela falou com a Silvia também, vai sair no portal Imagem da Ilha, o Herman, que teve essa iniciativa de chamar a gente, o Ricardo, que fez a questão da repetição ali, o Ricardo, que é do grupo, a Lília Mendonça também, acho que ajudou com informações ali sobre a história do prédio, né? Enfim, de repente eu vou esquecer alguém, mas tem a Cíntia Bittar, que eu falei. O que eu acho que é interessante também é a gente... a Silvia estava falando, se eu falar muito, tu me corta, mas eu estava me lembrando de uma coisa, de um discurso bastante falado na cidade, que é a questão da cidade inteligente, né? Eu fico sempre pensando, onde está a inteligência da cidade? E aí agora eu me lembrei, né? Cadê a inteligência da cidade em situações tão óbvias, mas a gente precisa falar do óbvio. Então, no caso da rodoviária, é muito mais inteligente, do meu ponto de vista, tu dar um novo uso para aquele espaço. Isso é inteligente. Tu recuperar um prédio que tem uma memória, que tem uma arquitetura, que não importa se é tombado, não, a questão não é tombado, a questão não é ser um patrimônio histórico, não é isso, não é disso que se trata, no meu ponto de vista, sabe? Mas é de uma preservação, de uma memória, sim,
de uma arquitetura interessante, de vários usos que já teve, da ambiência daquele lugar, do uso público principalmente. Então, vamos ter um uso inteligente para aquele espaço. O que é ser contemporâneo? É trazer um novo uso para um prédio que já existe, né? Vamos usar outras coisas que são muito faladas, é sustentável, né? Vamos botar abaixo? Não, ora, vamos ser inteligente no mundo contemporâneo, não derrubando um prédio, gente, e trazendo um uso contemporâneo, um uso misto. Por exemplo, outra coisa que foi falado na reunião que o Afrânio propôs, colocar dentro desse prédio também parte de algum setor da prefeitura que paga tanto aluguel na cidade. Então, assim, se a gente for elencar uma lista de coisas, vai ser muito difícil um argumento contra o que a gente está propondo, na minha opinião. Né? Porque eu acho que são muitas defesas que fazem bastante sentido, inclusive trazendo para a gente o próprio discurso de quem quer demolir, de quem quer fazer leilão, entendeu? Que é da questão da inteligência da cidade, da questão da sustentabilidade. Enfim, a gente pode aí trazer várias coisas, né, para construir aí esse novo discurso, inclusive desmontando as mentiras que são ditas em relação à questão de derrubar, né, como é que chama? Ali, eu não sei o nome correto, mas o documento ali dos bombeiros, né, que fala que não precisa derrubar, entendeu? Não é com essas palavras, né, mas enfim. Então, acho que é importante também a gente desmontar, né, essas falas, esses discursos. O que mais que eu tinha para contribuir? Eu acho que era mais ou menos isso, né? Reforçando o que a Silvia falou. Só quero citar aqui duas coisas, então, que é a questão, um modelo que eu não conheço pessoalmente, eu ouvi falar muito bem, que é o Mercado Novo de Belo Horizonte, é um prédio da década de 1960, que também foi todo recuperado, e hoje diz que é o mercado público novo de Belo Horizonte, acontece naquele lugar, né? Ele não é o mercado público, mas ele é um outro lugar que hoje é referência na cidade, né? Então, a gente tem N modelos interessantes que a gente pode se inspirar, né? E outra coisa é em relação a prefeitura, né? Que isso é uma prática da prefeitura, da falta de diálogo, da conversa, né? Com a comunidade, então, enfim, bastante triste, assim. Acho que seria mais ou menos isso que eu teria para falar agora. Então, eu queria só complementar aqui, antes de passar para a Silvia, que a Sofia ela citou algumas pessoas, né? No caso do Google, ele chama Gustavo Andrade, ele é o presidente do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, que é uma entidade fundamental para nós, que tem uma história de reflexão e atuação na cidade desde os anos 70, né? Importante, então, está aí também acompanhando este movimento junto com, né, com esse que vocês estão construindo com traços urbanos, né? Também citou a Lília Arquiteta também, que é do setor de patrimônio, do próprio Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, eu só colocar as pessoas, e na reunião que o Afrânicos também citou a Simone, foi uma reunião bastante participação de técnicos, inclusive, estavam lá o professor Elson Pereira, que também é da Universidade Federal, que fez reflexões importantes ali, viu, né, Silvia? Que é a questão, por exemplo, do conceito de fruição, né? Porque aquilo ali vem, todo o corredor, vamos dizer, uma espécie de parque linear, que é esse luz, apesar dos problemas que houve, que na época fecharam o canal, mas ele tem uma coisa importante, essa sinuosidade do rio, que vai desaguar ali. Quer dizer, vem um uso público que deságua na Mauro Ramos, ou ao contrário. Então, está solicitando, pedindo ali um uso público. Então, é importante esse aspecto que o professor Elcio colocou, né, junto com outras pessoas que estão há muito tempo. A curso de arquitetura e urbanismo também, eu sou arquiteto, só para entender, do departamento de arquitetura, também houve TCCs, trabalho de conclusão de curso, a Unisul também, para esta área. E todos, praticamente, colocam a questão da utilização pública, né, principalmente na área cultural, né? Então, eu queria colocar só esse aspecto também, desse legado que já vem, não é de hoje, né, que a gente está debatendo na cidade. Então, eu vou retornar agora para a Silvia, mas antes disso, eu pediria aqui para a Sofia colocar o áudio do Afrânio, do vereador Afrânio, que não pôde entrar, tem uma dificuldade, viu, gente?
teve uma dificuldade para entrar pelo link, eu mandei o link de volta para ele, mas ele não conseguiu entrar, então ele gravou um áudio da posição dele a respeito. Então eu queria pedir para a Sofia se pudesse postar o áudio do Afrânio, né, no ar. Que eu tenho o áudio aqui, mas sai melhor se for pela Sofia ali. É possível, Sofia? Porque senão eu passo o áudio aqui, não sei se dá para escutar por aqui. Lino, desculpa aparecer aqui. Um segundinho, tá baixando, porque eu coloquei em formato de vídeo e eu já coloco aqui para vocês. Então, bom, vamos lá, ver se dá para colocar. Lino, acho que pode continuar com uma pergunta e aí a gente vai para o... Então posso fazer mais um comentário, Lino? Sim, pode, exatamente. Eu ia passar para cima, mas a Sofia continua aí aprofundando esse ponto. Tá. Não, além dessa petição pública, né, na reunião a gente comentou e eu acho que o próprio Afrânio também está programando, né? Eu acho que é importante a gente fazer algumas ações ali, no sentido... Assim, eu sempre tenho como referência, para mim foi uma grande experiência a nossa luta pelos paralelepípedos. Eu acho, na minha opinião, e conversando com outras pessoas que também pensam assim, acho que a gente foi vitorioso. Então, assim, eu acho que a gente tem que se orgulhar, assim, que essa luta, ela deu certo, porque o projeto não é bom, mas os paralelepípedos estão lá, porque não eram para estar, era para estar só uma borda, e hoje eles estão lá, né? Então é importante todo mundo saber disso, sabe? Então eu me sinto bastante vitoriosa nesse projeto, né? Apesar de ser ruim, né? Aquelas esquinas mal resolvidas, né? Mas eu falo dos paralelepípedos porque foi uma grande experiência. Então e ali a gente fez várias ações, entendeu? Então são várias frentes, muitos grupos. Eu acho que isso é que faz a força também de todo o movimento, não é apenas os traços urbanos ou né, enfim, os paralelovers, eu acho que é a força de todo mundo e cada um numa frente, né? Naquele caso, era a nossa frente ali, mas a petição foi feita por outra pessoa, a Silvia participou de outras ações, foi uma coisa bastante ampla, né, Silvia? E aí a gente fez desde LAMB, outra coisa que foi super interessante, eu acho que liderada ali pela Suzana, que também é uma arquiteta urbanista, que foi, a gente fez uma, como é que chama? A gente benzeu os paralelepípedos, sabe? Então, teve a petição pública também, teve uma ação um pouco artística que a gente fez de salto alto, porque justamente o discurso era as mulheres não conseguem andar de salto alto. Esse era o discurso né, do poder público. Como assim? Então, vamos andar de salto alto aqui para a gente ver como dá. Então, eu acho que é às vezes, uma brincadeira ou um olhar diferente, mas que chama atenção, que agrega as pessoas e que sai da bolha, né? Então, eu acho que ali, no caso da rodoviária, a gente tinha que ir por esse caminho também. Né? Então, só essa contribuição aí que eu queria deixar. Fala, Silvia. A Silvia também participou bastante ali. Então, Silvia, isso. Não, assim, ó, pegando algumas questões da Simone, assim, da cidade inteligente, né? Na realidade, também comparando assim com o tempo que eu entrei no IPUF, às vezes a gente queria buscar interlocutores para discutir, digamos, o plano dos balneários, e você não tinha associação organizada, sabe? Às vezes, assim, alguma associação que tinha se chamava Associação Pelego, era mais de cabo eleitoral, dos políticos e tal. Nesse tempo, nós temos, assim, ó, não só a organização social amadureceu, né? E está ativa, como dentro dessas associações, pessoas que pensam a cidade, que têm conhecimento técnico até sobre isso. Eu moro aqui na região de Coqueiros e a gente conversa sobre isso. Assim, tem um engenheiro de trânsito que trabalha aqui, tem não sei o que. Então, a prefeitura subestima e desconsidera tudo isso, que eu não considero uma coisa inteligente, né? Então, o que acontece? Quando aparece alguma proposta dessas, aparece sempre um jogo de tensão de quem vai ganhar. Quando, ao contrário, quer dizer, a prefeitura tinha que ter habilidade para aproveitar esses movimentos e convergir para uma coisa que é melhor para a cidade.
Porque o grupo que se manifesta, no caso que a Simone cita aqui, Traços Urbanos Paralelover, não está reivindicando nenhum ganho para si específico, financeiro. Estão preocupados com a visão de cidade. Perfeito. Não é uma questão de imposição, mas quer se discutir, quer se chegar a um acordo. E nesse ponto eu acho assim, muito precária a relação da prefeitura com a sociedade civil. A prefeitura elegeu alguns interlocutores do poder hegemônico e desconsidera a sociedade civil, e só ganharia com isso, a cidade ganharia com isso aí, né? E existem questões, por exemplo, assim, se houvesse essa linha que não fosse a linha de tensão, eu diria que haveria um cuidado muito maior na colocação dos paralelepípedos, porque ficou uma porcaria aquela colocação. Você vê que não é uma mão de obra especializada. Se você comparar com outras cidades que têm a inteligência suficiente para entender que isso é um valor para a cidade, teria um cuidado muito grande em escolher a mão de obra para fazer a recolocação dos paralelepípedos. Eu até considero que tem alguns lugares que ficaram pior do que já estava, em termos de implantação, a distância entre as pedras, ficou muito ruim, entende? Quer dizer, houve essa conquista, mas eu ainda faço essa crítica. Por quê? Porque tem uma linha de tensão, não é de intenção, porque a prefeitura não vê isso como contribuição. E outra coisa, a população também não é mais burra nem ingênua para achar que, na medida que se pede para passar um trator, que vai levar a sério tudo que se diz ali. Se você pegar os documentos, assim, o que o bombeiro chama atenção? Chama atenção para a questão da instalação elétrica, que realmente devia ser um horror, mas não fala da precariedade da edificação. E mesmo que tivesse algum risco, com cuidado para recuperar. Quando se fala que essa lei é para atender a Previdência, você vai lá no artigo da lei e vê que é para pagar dívidas da prefeitura também. Então, essa questão na relação, e eu acho fundamental numa relação que se dialogue com a sociedade civil, que se tenha o máximo de transparência, que as coisas sejam colocadas na sua verdade para se tomar decisão. E que muitas vezes, como eu trabalhei muito tempo na prefeitura, às vezes assim você tem algumas decisões que, como a gente está dentro do ambiente da prefeitura, consegue fazer uma avaliação dos prós e contras, às vezes a população não entende isso aí. Tem obrigação de esclarecer, tem obrigação de justificar. Essa é a função da prefeitura, entende? Então, assim, parece assim, você fica achando assim, em vez da administração estar prestando um serviço para a cidade, a gente tem que ficar alerta e criando um grupo paralelover, rodoviária lover, traço urbano, para ficar atento e vigiando edição numa cidade que se diz inteligente, numa cidade que levanta a bandeira da sustentabilidade, né? Então, assim, e essa questão também eu gostaria de colocar, eu fui uma das criadoras do grupo inicial, a Simone também estava, coordenei por um tempo, eu não estou mais coordenando os traços urbanos. A característica dos traços urbanos é interessante, porque assim, tem as pessoas mais diversificadas, inclusive, sim, de posicionamentos políticos ali dentro, e tem esse espaço que possibilitaria um diálogo, né? Porque geralmente os grupos que se montam atualmente é sempre um grupo muito homogêneo para defender uma causa. O traços urbanos tem esse diferencial que ele é muito diversificado assim, na sua composição, né? Em torno de... Já teve mais de 200 pessoas, agora acho que tem um pouco menos, então também é um espaço de amplificação de qualquer posicionamento. Nesse caso, assim, um grupo discutiu ali e tal, e depois teve o apoio da curadoria para que o movimento apoiasse essa petição. A Lilian, outra coisa, a Lilian que nós estamos falando, tem a Lilian do IAB, mas a que se manifestou muito é a Lilian Mendonça. A Lilian Mendonça trabalhou há muito tempo na Fundação de Cultura, trabalhou no IFAM, é uma das grandes especialistas em patrimônio histórico, muito preocupada com essa questão da memória da cidade. E ela trouxe contribuições muito grandes nessa reflexão, é uma profissional extremamente séria e que também aderiu a isso aí. Então, o que dá para ver, assim, já que a Simone colocou, e para enfatizar, assim, tem várias iniciativas, não é assim, os traços urbanos teve iniciativas, não sei, várias, assim, a Cíntia Bittar tem essa preocupação, cineasta, mora ali na região, criou esse grupo, o Afrânio. Então, o que nós conversamos é assim, está todo mundo convergindo para isso, que é o que a Simone diz, né? A questão do uso público
principalmente a questão do uso público, de manter a memória da cidade, de reconhecer o valor naquilo, não necessariamente de um patrimônio histórico, mas é uma arquitetura diferenciada, né? E assim, só trazendo uma experiência profissional que eu tive, quando eu fui chamada pela Pedra Branca, que eles estavam querendo fazer aquele projeto lá, eles já tinham um projeto de loteamento para aquela área. Era um loteamento, igual a tantos outros. Assim, me apresentaram a planta e me apresentaram os dados que tinham do entorno da região ali de Palhoça, que os loteamentos que estavam sendo feitos ali eram vendidos em 2, 3 meses. Assim, era uma coisa rápida, entende, a venda de lotes naquela região. E eu me lembro que eu falei para eles assim, eu disse, olha, se vocês implantar esse loteamento, vai ser um sucesso de venda. Vai ser um sucesso de venda e com aumento da periferização, é isso que vocês querem, né? E aí eu tinha estudado a região aqui, eu disse, isso aqui tem potencial para centralidade. Na época, a Unisul já estava começando a ser construída lá, tem um potencial para centralidade regional, e a gente começou a trabalhar em cima disso, claro, com consultorias de fora, entende? E foi criada a Pedra Branca. Mas se eles tivessem feito o loteamento, eles teriam tido sucesso. E é o que eu digo, Florianópolis virou um grande loteamento de periferização. A cidade vai se transformar numa grande periferia se continuar nesse ritmo, porque ela está perdendo a identidade, ela não está criando lugares de valor, de reconhecimento, de encontro das pessoas, de identidade, de preservação da memória. Eu digo que essa política é a política da periferização de Florianópolis, de deixar tudo homogêneo, igual, sem saber que as pessoas, elas não só moram, elas querem conviver, elas querem ter troca, elas querem ter oportunidade, entende? E geralmente, quer dizer, e o discurso da proximidade de tudo isso próximo da sua casa? Isso aí não é só para empreendimentos padrão AAA, não é só isso. Agora vamos construir uma cidade com uma centralidade que constrange pessoas mais populares de ocupar. Esse conceito ele tem que ser dado para a cidade, do centro à periferia, de construir isso aí. Isso que a gente nem está falando no colapso da infraestrutura da cidade. Entende? Nós estamos falando em prédio público, mas se a gente for estender, nós podíamos falar do colapso das infraestruturas, de drenagem, de luz, de água que vem acontecendo. Perfeito. Só que antes de passar aqui o áudio do nosso vereador Afrânio, só queria destacar que 2 temas entraram aí nesse momento, né, pelas falas da Silvia e da Simone, que quase merecem um outro programa. Não necessariamente desse espaço, mas acho que o portal do Zacatto, que é a questão do balanço que aconteceu com o centro histórico, dos paralelepípedos, né? E a questão da Pedra Branca, e outros grandes empreendimentos que aparecem na cidade, que o pessoal não entende o que aconteceu com aquele empreendimento. Então, isso aí, viu, Silvia? Acho que é um caso, isso já está fazendo quase 3 programas, 3 temas em um mesmo programa, que é bom já para divulgar, as pessoas não estão sabendo. Então, acho que é importante isso que eu quero dizer aqui, Simone, que o movimento dos paralelepípedos foi, para mim, um dos maiores movimentos que consensuou mais, desde o grupo técnico inteiro e a cidadania, entendeu? E nem me lembro daquele debate que teve lá, que vocês perguntaram, a prefeitura, qual é o projeto que vocês têm para aquela área? Aí houve um silêncio, né, do secretário na época, né, o secretário, e não sabia responder. Foi aquilo que me chamou muita atenção aquilo lá, para ver que não tem projeto, não tinha projeto. Tá? Então, esse é um caso, Silvia, do programa só sobre isso, porque não é o né, o centro histórico que está em questão, é todos os centros históricos. Né? Como é que faz isso? Transforma aquele em mercadoria? E a outra, Silvia e Simone, olha só, o carnaval agora, esse é outro tema, hein? Que eles querem privatizar o carnaval, tá? Que é outro assunto com os blocos, os 40 blocos, que também é um centro histórico. Lembra lá atrás o César Souza, que cercou a Praça 15, entendeu? Lembra aqueles tapumes lá? Aquilo ali foi para proteger os jardins, enfim, mas ele quebrou uma parte do carnaval, bom, e do turismo. Então, esse assunto, olha só, do paralelepípedo, dos outros, que talvez é um tema, viu? Eu chamaria aqui, ou o Zacatto, para fazer uma discussão sobre essa questão do centro histórico. Tá? E só vou aqui. Bom, eu queria colocar aqui, então, a Sofia, para já estar pronto ali o áudio do vereador Afrânio, para colocar a sua posição a respeito. Aí, Sofia, pode... O prefeito Topázio encaminhou para a Câmara esse projeto de lei que visa vender o antigo prédio da rodoviária de Florianópolis, que fica ali entre a Mauro Ramos e a Avenida Ercílio Luz. E o pedido do prefeito é que seja vendido com urgência. Na tramitação dentro da Câmara Municipal, isso deve ser feito dentro de 45 dias,
o que não há necessidade. Porque a prefeitura não está precisando de dinheiro. Agora, em março, entrou todo o pagamento do IPTU das taxas de lixo, ou seja, o cofre da prefeitura está cheio. Não há necessidade de vender um imóvel para cobrir despesas do município, a não ser que a necessidade não seja do vendedor e talvez do comprador. E isso não está esclarecido. Pedir informações à prefeitura que possa oferecer detalhes, o que é que está acontecendo de fato com as finanças municipais. Uma outra coisa que me estranha é o fato de dizer, não, o prédio está abandonado, não sei o quê. Olha, até recentemente era um prédio de uso comercial. Tinha lá loja de loteria da Caixa Econômica Federal, tinha bar, cafeteria, oficina de carro, enfim. Tudo bem, vamos apurar toda aquela ilegalidade da ocupação. Mas hoje é preciso ter propostas efetivas sobre o que fazer. E é um erro do município vender aquela área. Olha, nós podemos investir e transformar aquela área em várias coisas boas para a cidade. O laudo do Corpo de Bombeiros, que é um laudo sério, mostrou que não existe risco e que ali precisa de pequenas manutenções. É um prédio muito bem construído que foi em 1957. Ora, quais são as ideias de ocupação que pode ter ali? Eu já ouvi falar de coisas muito boas, desde um centro cultural, desde um passeio da Hercílio Luz e até mesmo uma grande ideia que é fazer ali a base da Guarda Municipal, muito bem localizada no coração da cidade, de acesso fácil, Mauro Ramos, Hercílio Luz, perto da Avenida Beira-Mar, quando a guarda precisar fazer alguma saída rápida. Enfim, existe muita possibilidade de uso público. Ora, se a prefeitura está investindo há 3 anos na reforma do Clube 12 de Agosto, que nem é da prefeitura, é de um particular, e pagando aluguel de R$25 mil mês, por que a prefeitura não pode investir no seu próprio prédio para ter uso público para a cidade? Isso é que nós temos que entender e fazer esse debate. Não existe urgência para votar e aprovar esse projeto de lei. Então, com muita calma, com interesse da sociedade, interesse público, é preciso fazer esse debate. Estão dizendo, não, mas os moradores de rua estão ocupando. Ora, simplesmente é só blindar as entradas. Constrói ali uma parede, não deixa ninguém entrar. A esse discurso, eu até suspeito, assim, parece que estão deixando entrar, que é para justificar a venda do imóvel, quando na verdade nós deveríamos fazer um giro na maneira de pensar. Ao contrário, vamos ocupar com política pública para não deixar que o imóvel fique abandonado. Agradeço aqui, então, né, o áudio, né, colocando toda a questão no vereador Afrânio Propek, que inclusive começou com o movimento Traços Urbanos, essa campanha de destinação pública. Eu queria pedir aqui para a Sofia, se der passar as imagens ali, né, de um pouco das pessoas que não conhecem, onde é que está, na Mauro Ramos ali, olha só. Aqui, ó, à esquerda, em diagonal, é a Mauro Ramos. E essa rua que está aqui na frente era esse Luz, é o início dela. Observe, é uma espécie de um triângulo aqui, não, mas um triângulo isósceles, se não me engano. Não é isósceles, é um triângulo isósceles, né? Que tem esse pátio aqui na frente, ó. Essa era uma parte privada, vamos dizer, entre aspas, específico de acesso, que essa é uma área toda para ser estendida do calçadão da Mauro Ramos para esse prédio. Isso aqui viria tudo público. Então, esse prédio, a outra imagem também, Sofia, que tem aí, ó, do outro ângulo, para quem não conhece, tá, Mauro Ramos, que está em frente ao supermercado Imperatriz, aí está, ó.
à direita entra no corredor, né, do Parque Linear, vamos dizer, chamado-se Dercy Luz, e à esquerda é a Mauro Ramos. Então, isso são as imagens. Aqui nós temos uma terceira imagem que eu deixei para a Sofia. Aqui, ó, ali, ó, viu, Silvia? Ali está o plano diretor 739 que permite a projeção ali, ó. São 2 pavimentos, aqui está vendo o triângulo. Aliás, esse prédio tem um pátio interno, viu? Isso é importante, tem um miolo interno que é importante, que ao abrir, né, Sofia? Na área abre, tem uma fruição, tem um espaço interno interessante, externo, interno, né? E aqui está o que permite na região de uso comercial. Por isso que os setores querem demolir isso aí para deixar 12 pavimentos. Depois tem outra imagem também, se der para passar, Sofia. Ali, ó. Ali também aparece a projeção do prédio, certo? À esquerda ali que tem em frente a um hospital, aqui, ó. À esquerda e a direita em cima, na vertical, é o acesso que vem lá da Dercy Luz. E aqui embaixo é a Mauro Ramos. Então, esse triângulo aqui, né? Quase isósceles. Então, é isso. Então, gente, vamos voltar aqui. A questão junto com a nossa, não sei se a Silvia agora pudesse falar, porque o Afrânio levantou alguns usos possíveis, né? Naquela reunião que se fez, ele colocou uma lista. E aí a Simone propôs um método, né, Simone? De fazer, não sei se uma enquete, ela falou lambe-lambe. Bom, tem várias. O Afrânio fez uma enquete com a comunidade local, né? Que todos, não teve um, colocou a questão pública importante para atividade cultural, vários tipos de uso, certo? Inclusive, nós comentamos que lá no site da vereadora que está tocando esse projeto, a grande maioria está defendendo, que ela defende privatização, né? Entregar para o setor privado. Ali aparece também postagem defendendo o espaço público. Também lá, hein? E além do Afrânio também, que a maioria toda está defendendo o espaço público. Então, como é que é? Me explica um pouquinho, Simone, essa questão da campanha, que eu entendi que tem uma ideia de fazer abraçar o prédio, de fazer consulta, fazer um dia, um ato. Como é que está isso aí, desse debate? Olha, eu não sei como é que está esse negócio, né, ainda do abraço, mas que tem uma menina, eu não lembro o nome dela agora, que me chamou aqui no WhatsApp, que ela está articulando isso, ela é do gabinete do Afrânio, né, e está... Eu sei que esse abraço vai acontecer. Eu não estou bem por dentro, Lino, dessa ação, né? E, assim, eu acho também que eu vou fazer Eu acho que são várias ações, né? A gente tem que fazer. Eu não estou à frente de nenhuma nesse momento especificamente, tá? Eu tive na reunião e de lá para cá que a coisa começou a tomar conta, assim, de mim também, né? Mas eu sei que vai sair esse abraço, eles estão se articulando. Eu vou fazer agora na Maratona Cultural, tá? Um evento, é o 3º ano que eu participo, e eu sempre participo com eventos olhando para a cidade, falando da cidade, que é o meu tema de interesse, né? E o ano passado eu fiz um evento dentro de um festival de arquitetura de uma entidade, e um dos meus convidados, ele fez uma proposição que era para as pessoas caminharem, era sempre no centro. Os meus eventos eu sempre jogo luz onde eu acho que é importante e dou voz para aquelas vozes que nunca são escutadas, né, gente? A gente tem que fazer um contraponto, afinal. Então, e um dos meus convidados sugeriu para as pessoas caminharem e ficarem observando a cidade e tal, e que elas pensassem como que a cidade afeta elas, né? Que a cidade habita em mim. E aí a gente criou uma hashtag. Agora eu vou fazer esse evento sábado, tá? 11 da manhã. A gente vai sair... Isso só, Lino, para te contar que é uma coisa bem pontual que eu estou fazendo, tá? Que vai sair do terminal Cidade de Florianópolis, caminhar todo Hercílio Luz e vai terminar dentro da rodoviária, na frente da rodoviária, né? Ali naquela região, tá? E a ideia, então, eu convidei o Marcelo, a Silvia conhece o Marcelo Fialho, ele é designer, artista e psiquiatra. Então, a ideia é a gente vai fazer um desdobramento daquele evento, com a hashtag A Cidade que Habita em Mim. A Silvia, inclusive, escreveu na época, né, Silvia? E a gente está reeditando, então, fazendo, na verdade, um desdobramento daquele evento. Sempre, Lino, olhando para o espaço público e subjetividade, porque eu acho que é isso.
que o espaço público causa na gente também, né? Eu sempre também procuro trazer esse olhar um pouco artístico para a cidade, né? Porque é a forma como eu vejo também. Então, não temos nada específico sobre a rodoviária, mas, ao mesmo tempo, é claro que a gente vai estar lá na frente e a gente tem esse olhar subjetivo, essas provocações, né? Então, é um evento aberto, público, né? Eu estou chamando também alguns atores que eu acho que é interessante para participar dessa caminhada, vocês estão convidadíssimos, por favor, né? Então, assim, eu acho que ainda precisa articular, e aí, Lino, não sei muito bem como, né? Mas, assim, lambe, acho que é importante, talvez ali pelo gabinete da Frane, não sei, mas acho que é importante a gente trazer. Eu acho que é importante falar do óbvio e estampar. Já que a prefeitura não faz, a gente tem que ir lá e fazer. Tipo assim, estampar nas paredes. Quanto que é o gasto, por exemplo, com aluguel? Um exemplo só, né? Reforçando, isso é público, poderia estar aqui, né? Quais são os usos, por exemplo? Pode ser um uso, um bar, pode ser uma loja, pode ser um espaço cultural. Eu acho que ele pode ser várias coisas. Porque uma coisa até que eu quero complementar ali que a Silvia falou, em relação à questão da homogeneização, eu não sei se eu pronunciei certo essa palavra. A gente tem hoje justamente os marketing na cidade, né? É top, é spot, é o pátio, é o passeio. Tá tudo certo. São espaços lindos, bem pensados, muito bacana. Só que não é para todos os públicos. Isso que a gente tem que entender, que a cidade é plural, ela é múltipla. Ali tem que ser outra coisa. Ela pode ser um passeio, mas é um modelo diferente, um modelo mais diverso, mais plural, inclusive no espaço que ele está. Não dá para fazer tudo igual, isso é um ponto, né, que eu acho bem importante. Então, Nina, eu acho que dá para ser muitas coisas ali dentro, não só uma, porque justamente ele pode ter uso de manhã, de tarde e de noite. Não é o que a gente quer? Múltiplos usos, em vários horários do dia. A Vidal Ramos é muito legal, mas 6 da tarde aquilo tudo vira um breu. Então, é um projeto bacana, eu acho vivo durante o dia. Mas à noite não funciona absolutamente nada. O Centro-Leste, super criticado. Uma vez eu escutei o Guto, que era do Tralharia, falando, é o spa, é o ambiente, é o local da cidade que mais tem vida o dia inteiro. É de manhã, de tarde, de noite. Né? Porque as pessoas têm essa mania de dizer, lá não tem vida. Esse era o discurso também, né? Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que a gente tem que começar, e vai começar, né? Já começou, na verdade, a petição, o Afrânio ali com a campanha, o abraço que vai rolar, matérias que já estão circulando no Imagem da Ilha, já vai circular com outras opiniões, que não sempre as mesmas, né, hegemônicas, e lambe-lambe eu acho que é importante. Sei lá, acho que seria mais ou menos isso aí que eu tinha para falar. Então, na realidade, faltam 8 minutos para terminar o programa e praticamente a Simone já deu... Bom, o que fazer? A pergunta já está respondendo as perspectivas de ação nesse sentido, né? Então, eu queria pedir para a Silvia... Para a pessoa prática. Isso, já colocou direto e para já fazer uma fala já final com a Silvia, né? Depois que pode retomar para a Simone se quiser. Mas antes disso, Silvia, eu só queria complementar os pontos que levantou a Frane, que ele tem levantado e no site dele, no Instagram, ele tem levantado, que é o prefeito seguinte, olha só, ele fez assinou um convênio com o BID para fazer empréstimo do BID, mais uma, para ali ser uma instalação comercial. Olha só, fez isso a revelia do debate público, entendeu? Isso é o outro que ele falou também, que o Afrânio divulgou, que foi o seguinte, ele disse que essa venda, leilão, seria para saldar, olha só, o fundo previdenciário. Depois ele diz, mas esse é uma outra possibilidade de pagar dívidas. No caso, lá, não sei se vocês acompanharam, quando na época do Jean Loureiro, que agora retomou com o Topázio, sobre a venda de 51 terrenos, melhores terrenos, localização lá em Canasvieiras, que é uma parte da Concap.
Aquilo foi um absurdo, abaixo do preço de mercado. E lá ele dizia que aquilo seria para saldar a Previdência, Fundo Previdenciário. Nós descobrimos lá, fizemos uma pesquisa pela Universidade Federal, que aquilo ali foi desviado. Hoje já diz que pode, eles mudaram a lei. O que era obrigatório agora pode. Então pode ser para outra coisa. Já desviaram, além de um processo muito, muito obscuro de que é esse leilão, né, que até hoje está em discussão, o dinheiro já não vai mais para a Previdência. Na época eles venderam essa ideia, né, humanitária, né, do furo previdenciário do servidor público, que é no caso, viu, Silvia, que é o aspecto do servidor público aposentado. Ele prometeu isso. E nesse aqui também está prometendo de novo. Mas já deixa uma brecha que pode ser para outra coisa. Então, só para vocês, estou complementando o que o Afran tem colocado assim a público, né? Vamos lá, então, Silvio. Então, nós estamos aqui já quase no final. Nós dá uma fala de fechamento, junto com a Simone, se quer complementar. Não, só assim, ó, eu só queria dar... Num trabalho que eu participei, que tinha um especialista em mercados e coisas, eles dizem que você tem que, quando você vai, que é um movimento, uma vitalidade, trazer uma vitalidade para o espaço da cidade, você tem que trazer coisas que atraiam o marido, a mulher, a criança, o idoso, o que precisa servir como. Então, assim, aquele mercado, se eu fosse fazer um projeto ali como arquiteta, assim, é para ter pequeno espaço para usos diversificados, mas pequenos espaços. Quer dizer, a guarda municipal tem que estar lá, sim, mas não ocupar todo o prédio. A capacitação, sim, mas não ocupar tudo, sabe? Então, você cria um mix que aí você consegue gerar esse movimento durante o dia todo, sempre com aquela preocupação de não também interferir no silêncio dos moradores, porque daí aquela coisa que entra à noite adentro pode incomodar. Mas eu fiz intencionalmente, eu estive em Porto Alegre, na época do último congresso de arquitetura, e fiquei no Airbnb no centro da cidade, perto do Mário Quintana, que é cheio de barzinho nas ruas ali, e aquilo não me perturbou, porque 11 da noite, meia-noite, a coisa parava, então eu sentia segura para andar à noite ali, tranquilo, mas não perturbava o silêncio. Então, eu acho assim, ó, é tão rico esse debate, todo mundo ganha tanto com isso, que eu espero que essa discussão aqui ela esteja só provocando novos encontros, novas pessoas para se manifestarem. Até onde eu acompanhei as manifestações nas redes sociais, no Instagram da própria vereadora, as pessoas estão convergindo para o que querem, né? Quer dizer, todo mundo, essa questão assim, a prefeitura só que não está tendo esse entendimento, quem está se manifestando também. Então, assim, eu espero que a prefeitura comece a amadurecer esse entendimento que todo mundo sai ganhando, inclusive os administradores atuais, nesse diálogo com a cidade. Eu queria agradecer essa oportunidade, eu acho que nós estamos aqui na cidade carente de espaço para opiniões distintas, né? Existe só uma linha de manifestação nos veículos oficiais, eu fico até meio constrangida quando eu vejo isso aí, e vida longa ao desacato. Obrigada pelo convite. Obrigado, nossa querida arquiteta Silvia Lenzi também. Então, Simone, volte sim. Eu só quero agradecer, já falei bastante também, né? Mas agradecer a participação e concordo com a Silvia, a gente está muito carente de espaço de debate sobre a cidade, e eu, como jornalista, assim, eu acho até uma vergonha, eu tenho vergonha mesmo desse jornalismo praticado aqui, do jornalismo oficial, tradicional, né? E porque não há jornalismo, né, gente? Só um aplauso para o poder hegemônico, assim, na maioria das vezes. Isso é bastante triste, porque isso forma a nossa sociedade. Então, acho que também, se a gente está assim, é porque falta debate, né? Isso é lamentável, lamentável. Mas eu quero agradecer, né, o convite, e vamos fazer mais conversas assim, Lino. Tá bom. Eu quero só destacar aqui, Silvia, viu? O senhor acho que colocou uma tese fundamental. Os uns para os múltiplos e diversificados, tá? Na reportagem que o próprio Afran fez da equipe dele, tem uma menina que falou o espaço para as crianças. Ela falou lá, sabe, uma cidadã lá colocou. Lembro também que está em frente ao Morro Maciço Morro da Cruz, que tem perdendo espaços. Então, eles também têm direito a recuperar os espaços no térreo, lá embaixo, eles estão lá em cima presos, com pouco espaço público. Então, por que não para eles também, entende? A ideia do mercado popular, tem várias possibilidades que
a Simone, né, vai estar um pouco lá acolhendo, não é isso, Simone? Nesse sábado, reforçar o convite, pela manhã, não é isso? A partir das 9, 10? 11 horas. 11 horas, vai sair lá do... Vai com uma caminhada. Terminal Cidade de Florianópolis e vai até a rodoviária. Isso, vem pela Mauro Ramos ou vem pelo Ercílio Luz por dentro? Pelo Ercílio Luz. Rodoviária antiga, né? Senão o pessoal vai para o outro lado da cidade. A rodoviária antiga, né? Que Isso. A gente chama, né? Rodoviária antiga. Então, muita gente, Simone, desculpa, você está denunciando tua idade, porque muita gente não sabe que aquilo foi rodoviária, entende? O pessoal mais jovem. Exatamente. Então vem na Serpente, né, que é o Parque Linear, que vem pela Luz e deságua e chega ali naquele espaço, que esperamos que seja rico à noite, de dia e de noite iluminado, que é importante isso, todos puderem desfrutar desse espaço belíssimo também que é, né? É isso. Agradeço aí, talvez a gente continue mais o debate mais na frente, ver como é que vai ser toda essa campanha, e a gente pode talvez bem debater o centro histórico e outros temas fundamentais para a cidade. Obrigado, tá? E uma boa tarde para vocês aí, e um bom resto de semana. Obrigado. Boa tarde a todos. Tá, boa tarde. E a Simone agradece. Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.